Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, como é que tá aí no 2023 para vocês? Esse janeiro, né? Estamos quase acabando janeiro de 2023, né? Foi bem rápido e não sei quando que você tá ouvindo, se você vai estar ouvindo no futuro. Às vezes você vai ouvir esse podcast aqui em 2026, não sei quando você tá ouvindo esse podcast. Ou você tá ouvindo ainda atualmente aqui, em janeiro de 2023, ou daqui uns meses. Mas e aí? Para quem tá aqui nessa época, finalzinho e indo pro final de janeiro de 2023, como que está o ano para você? Seria interessante saber, então deixa nos comentários no YouTube, tá? Eu já cansei de pedir para tanta gente que ouve pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vir comentar no YouTube. Eu não tenho muito sucesso com isso. As pessoas ouvem, porque a gente vê lá pelos números, as pessoas ouvem bastante por lá, mas não vêm comentar, então só ouve então, tá? Mas quem se sentir à vontade que possa ir até o YouTube, porque é o lugar que a gente arrumou ali para comentar e tá dando muito certo, tá? Vou deixar coraçãozinho para todo mundo que comentar. Eu leio todos os comentários, tá? Inclusive comentários de haters, que as pessoas chegam e me xingam, e como vem as notificações para mim primeiro, eu já vejo e eu decido se vai ficar ou não, né? Então, vou ler todos os comentários, né? Na certeza que sim. E vamos lá, né? E a gente vai ter que falar aqui uma historinha para puxar um monte de coisa, né? Na verdade, o que a gente puxa eu não sei, mas a gente começa com uma historinha e os gatilhos, as coisas vão aparecendo, né? Mas eu tava lembrando aqui de uma irmã. Eu acho que foi um pouquinho depois que eu voltei da missão, tá? E na unidade. E tava tendo um rolo lá, tá? Um rolo é o que não falta às vezes, né? Dentro da igreja mormon. Quem que nunca viu uns rolos acontecer, né? E eu só sei que tava rolando um papo de que ela é líder do quê? Eu nem lembro. Acho que ela é presidente do quórum. Tava saindo com outra mulher e tal. Um rolo assim. E aí parece que envolvia essa outra mulher, era uma mãe de uma pesquisadora, um membro novo, alguma coisa, tava dando um rolo assim, sabe? E eu lembro que uma vez eu tava ao lado do bispado, conversando ali e tal, e do nada chegou uma irmã, tá? Dos jovens, né? Uma moça, tá? E ela chegou ao lado, né? Eu tava lá, tal. Ela só falou: dá licença um pouquinho, porque eu tava falando com o bispo. Mas eu não saí de perto. Ela só falou assim: dá licença um pouquinho. Aí se dirigiu ao bispo, né? E falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou assim: bispo, eu vou te contar tudo e que se dane. Aí eu falei: caramba, deve ser sério o negócio. Bispo, eu vou contar tudo e que se dane. Desse jeito. Essa frase eu lembro palavra por palavra. Aí eu lembro que o bispo olhou pra mim. Eu tava ao lado, né? E a mulher, né? A moça meio desesperada. Aí o bispo falou assim, ó, olhou pra mim. Paulo, dá licença um pouquinho que eu preciso falar aqui. Lógico, eu já vi que o negócio era crica, né? Eu falei, beleza. E aí eu fiquei esperando, porque a gente não tinha terminado a conversa, né? Então eu ia esperar ali, porque a gente estava tratando algum assunto e tal, e eu fiquei ao lado da porta ali, né? Um pouco, não tão perto da porta, a ponto que eu só ouvi, né? A mulher ela não deu uns gritos, né? Ela falou alto. As palavras assim eu até lembro, né? Que ela falou. Alguma coisa assim, tá? Mas eu lembro sim que ela falou alto. Ele saiu sim com a mãe da... Aí falou o nome de alguém, que eu acho que era membro novo, tá? Era mamãe de uma membro novo. E aí ela falou assim, ele saiu sim com a mãe da fulano de tal, e eles iam para um motel toda quinta-feira, alguma coisa assim. Eu falei, meu pai do céu. Eu ouvindo isso, né? Aí eu falei, nem tava querendo ouvir, é que eu tava esperando também, porque eu acho que era no domingo. Eu tava querendo ir embora, aí acabei ouvindo isso, né? Desliguei. Aí depois passou o tempo e eu vi esse homem sendo chamado, vinha presidente destaque, a galera chamando ele e tal, acho que alguma coisa estourou, né, para esse presidente do Quórum, acho que era presidente do Quórum mesmo.
porque descobriu que ele estava saindo com essa mulher, aí deu um rolo por um tempão, e parece que o peso é porque ainda estava saindo com uma mulher que era mãe de um membro novo, que estava desestabilizando ela na igreja, tá dando um rolinho aí, né? O lance do negócio que eu preciso falar para vocês é só para é papo que a gente já teve aqui, mas a gente sempre vai por uns caminhos diferentes para adentrar em novos caminhos mesmo. Isso aí aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, um pouco mais, né? Porque eu voltei da missão já faz mais de 20 anos, né? Fazem mais de 20 anos. Então, sei lá, uns 22, 23 anos atrás. E até pouco tempo antes de eu parar de frequentar a igreja, esse homem estava, sabe como? Com o bispo. Parece que permaneceu com a mulher e tal. E nada que eu fico pensando, né? As pessoas às vezes falam assim, mas caramba, você fica criticando o líder e tal, todo mundo tem falhas. Mas aí, quando é falhas premeditadas ou precedentes, aí a gente tem que levar em consideração mesmo, não tem? Um bispo, tá? Ele entrevista moças, rapazes, mulheres, homens, né? Mas mulheres e tal. Aí você vê que quem está entrevistando é alguém que teve um caso lá atrás, assim, de sair com uma outra mulher que era mãe de uma pesquisadora, membro novo, né? Sempre confundo. Aí eu fico pensando, e aí? Que parâmetro que a corporação Mormon fala assim, ó, agora a gente volta a confiar de novo em você para deixar você falar com moças, mulheres, tal, porque você vai ser um líder de novo. E aí? Eu via pessoas na época falando assim, eu ainda estava frequentando, né? Com ele eu não passo por entrevista não quero. Se ele chama eu falto, não vou. Não dá para dar razão para uma pessoa assim, né? Não quer passar. Lógico, olha o histórico. Aí quando a gente fala assim da capivara mais suja que pau de galinheiro, tal, é isso. A passada de pano também que as pessoas dão, ou a passada de mão na cabeça, que a gente já falou disso aqui. Muita gente dentro da igreja que já pisa no tomate mesmo, aí vai lá ou faz um conselho, alguma coisa. Ah, mas eu te devo um favor. Ah, mas aquele dia você me ajudou aqui e tal. Ah, então você só um período probatório, né? Nem lembro mais o nome das coisas. Um tempinho, você já volta ao normal. E aí? Histórias que eu já fiquei sabendo. Homens que assediaram moças em entrevistas. Ah não, mas eu vou, me arrependi e tal. Ah, mas você já ajudou a gente bastante, sei que tem. Já devo um favor pra você aqui, outro ali e tal. Aí um períodozinho, não sei o que tem, já vai lá e bispo de novo, entrevistando moças de novo. E aí, até que parâmetro que é usado pra isso? Aí, mas você pega no pé de líder. Pô, mas esses aí, o que a gente tem que fazer? Dar beijo e abraço? Não é, né, cara? Tem coisa que a gente tem que ser mais enérgico, né? Eu não consigo pensar nesses caras, a não ser a palavra que eu tô tentando evitar, que todo mundo fala que eu só uso ela, mas canalhas. Tem outra palavra? Vai, outra palavra. Vai, é bobos, não é? Pra mim é canalhas. É complicado falar isso. Que nem a gente tava falando esses dias também, né, num grupo aí, a pessoa fala, como é que foi? Ah, aquele caso do Hinckley. Pra quem não sabe, a Vânia também levantou isso aí, tem um mini documentário falando de Gordon B. Hinckley no passado, e que ele participava de orgias e testemunhas relatando, não, ele até saiu com meninos também, tá? Colocando a sexualidade de Gordon B. Hinckley ali, né, em pauta. E eu fiquei pensando a respeito disso. Eu não tô falando para as pessoas quem viu isso aí acreditar, sabe? Eu deixei um trechinho aqui no canal também, na descrição, um documentário original em inglês. A Vânia falou sobre isso, então pode ir no canal da Vânia e alguns vídeos dela para trás que fala sobre Gordon B. Hinckley, você vai ver ela contando a história. É um documentário que fizeram de várias pessoas dando testemunho de que via Gordon B. Hinckley lá na época, as pessoas que estavam lá viam, participavam de alguma forma para ser testemunha daquilo que as pessoas falavam. Ah, eu via mesmo ele saindo naquela casa, tal, com mulheres, um monte de coisa, né? Com garotos. Aí esses dias a gente estava conversando sobre isso num grupo e alguém estava falando assim, mas eu não acredito não, sabe por quê? É muito fácil alguém chegar e falar alguma coisa, né?
Então pode ser mentira. Aí, tem um monte de coisa. Aí que tá, a gente precisa pensar nisso. Tem muita gente na época, até quando eu postei, a Vânia postou sobre isso, falou, não, pode ser mentira. Gordon Berrink não foi, não passou por isso, provavelmente aquelas pessoas que deram seus testemunhos. Então, um homem à beira da morte foi falar, sabe? Aí falaram que não pode ser pessoas que foram pagas, não sei o que falar isso, para denegrir. Olha só, isso faz anos, né, que foi feito esse documentário, que as pessoas deram nomes, CPFs, ó, foi eu que tô falando aqui que eu vi agora bem. A família, a igreja nunca processou essas pessoas. Por que será? Poderia, né? Ó, estamos processando você porque é muita calúnia que vocês estão falando do nosso profeta. Por que será? São pessoas falando. Aí nesse grupo que eu tô comentando com vocês aí, que alguém falou, não pode ser verdade, alguém deve ter pago para essas pessoas, pagaram para ela. Aí eu questionei assim, a pessoa ficou quieta, eu questionei assim, olha, é interessante a gente não acreditar nessas testemunhas falando isso. É interessantíssimo, sabe por quê? A gente passou, que nem, no meu caso até, 40 anos dentro da igreja, acreditando que aquelas testemunhas do livro de Mórmon viram as placas. E nem são elas falando, é só um escrito ali e tal, assinatura, né? Vai saber como é que foi aquilo lá, que pega aquelas assinaturas, né? Então a gente prefere acreditar, enquanto está na igreja, numas placas que nunca foram vistas, as pessoas nunca vieram a público, um testemunho, um vídeo, porque na época não tinha, e a gente passa acreditando, não, aquelas placas, as testemunhas e tal. E aí? Ah, Joseph Smith viu Deus, Jesus Cristo no bosque. Viu mesmo? Cadê as provas? Tá, alguém falou, alguém estava lá. Aí, vem testemunhas falar sobre Gordon Berrink, ninguém acredita, bicho. Muitos não acreditam. Eu já falei que da Corporação Mórmon, minha opinião, tá? Eu sei que muitos me ouvem aqui não acreditam mesmo. Acho que alguém pagou para falar, só denegrir a imagem da igreja, sobre tudo bem. É que Paulo Gonçalves do Mormon Móvel, eu não duvido mais nada que vem daí, da igreja, sabe? Então para mim é verdade, tá? É isso aí, não sei o que vocês... Para mim é verdade. Acredito naquelas testemunhas e que falaram a respeito disso. É complicado, sabe? E são coisas que são evidências. Como alguém colocar um líder novamente, né, em status de líder dentro da igreja para entrevistar moças, rapazes, mulheres, etc., que já tem um caso também que tem testemunhas. Pô, aquele homem saía com uma mulher que era mãe de um membro novo, tal, traindo a esposa e não sei o que tem, aí depois ele vira líder de novo. Como é que pode, tendo testemunhas, ouvindo, tal, as pessoas, não, mas se arrependeu, então. Eu queria que quem tem uma filha moça comentasse nos comentários no YouTube. Sério, só pra gente fazer uma reflexão. Você sabe no histórico desse homem aí, ele saiu com uma mulher, traindo sua esposa, mãe de um membro novo, nem tava ligando pra isso. Aí você sabe desse histórico e de repente anos depois ele volta a ser um bispo, por exemplo, entrevistando. Aí tem um dia de chamar a sua filha adolescente para uma entrevista. Você se sentiria bem? E aí? Sua esposa sozinha ele entrevistando? Eu fico com o pé atrás. E tenho esse direito de ficar com o pé atrás. Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Ele deve ter se arrependido mesmo. É um caso como um homem fora da igreja, acontece mesmo. Tá, não. Eu não queria. Não permitiria que minha filha passasse uma entrevista para um canalha desse. Ou minha esposa, tal. Para que sujeitar um canalha desse, na verdade? Mas tem gente que tudo bem, tal. Interessante é que eu fiquei sabendo que essa pessoa ouve aqui o podcast, porque eu conheci, né, anos atrás. Então, se você ouve, não falei seu nome, mas você deve ter se identificado com a história. Pra mim, você é um canalha. Você é um canalha. Tá? E não sei nem por que você tem status de líder de novo. Na verdade, eu não sei nem o que você faz dentro de uma, entre aspas, igreja, né? Também já sabe um monte de coisa dessa igreja aí. Mas também a gente sabe também que é o habitat natural para canalhas como você. Canalhas. É difícil falar sobre isso, tá vendo? Vem um monte de gatilho e tal. Eu fico lembrando aqui de várias peças dessas, né? Elementos como esse.
Mas é isso. Acho que valeu a reflexão do dia de hoje. Legal a gente falar sobre isso. Reflexão. Até acredito que pode ter gente que está ouvindo a gente que fala, pô, me identifiquei com o que você está falando, passei por algo parecido dentro dessa igreja. Eu sei, acredito mesmo. É complicado. Mas é isso. Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.